Olá pessoal, tudo bem? Esse é o Read, não sei que número, mas é o primeiro de 2022. O primeiro livro que eu li nesse ano que se iniciou é esse aqui do pastor Tiago Cavaco, Arame Farpado do Paraíso, o Brasil visto de fora e um pastor visto de dentro. Eu comecei a ler esse livro em 2021, mas por algumas razões eu interrompi a leitura dele e não continuei. Decidi voltar a ler ele desde o início, agora em 2022. Tiago Cavaco é um pastor batista, ele é pastor da Igreja Batista da Lapa, em Portugal, ele é português. E ele fala nesse livro sobre uma experiência dele de viagem. Começou nos Estados Unidos e foi para uma conferência do City to City. E então ele veio para o Brasil divulgar alguns livros aqui. E ele vai passando por algumas cidades do Brasil, São Paulo, Belo Horizonte, Fortaleza, e vai para o sul do país também. E ele descreve um pouco sobre as conferências, os momentos que ele viveu nessas cidades, a presença ali, o compartilhar com os irmãos e como tudo isso foi agregando, algumas coisas a ele, como ele pôde conhecer o Brasil de uma forma diferente, mas na verdade ele demonstra como que estava sendo revelado era o seu coração, né? Em diversos momentos no livro ele vai fazer um paralelo entre o Brasil e Portugal. E ele fala que a gente ainda tem algumas coisas a aprender no aspecto de religião, mas ele também cita muitas coisas que os portugueses deveriam aprender com os brasileiros sobre comunhão, sobre fraternidade, sobre essa expressão realmente da generosidade. Ele fala muito isso, da generosidade dos brasileiros, de todos os esforços que as pessoas fizeram para atendê-lo, para estar com ele, e da confiabilidade, do voto de confiança que muitas pessoas passaram sem saber, sem conhecer, sem saber diante de quem eles estavam e quiseram ouvir a ele. E ele vai falando, ele vai trazendo como essas experiências foram moldando o coração dele, como foram abrindo os olhos dele para algumas coisas, como ele foi aprendendo mesmo a enxergar algumas coisas, né? E é interessante porque o Tiago, ele dialoga de uma forma muito natural, o Tiago Cavaco, pastor, ele dialoga de uma forma muito natural com pensadores como Nietzsche, né? Ele traz pensadores como Nietzsche e outros, né? Até ele cita um que eu não vou me lembrar o nome agora, católico, e explica lá a defesa dele, porque que ele segue o catolicismo, e ele traz esses diálogos todos para dentro do livro dele de forma muito natural. Ele lida com isso como assim, todo mundo entende desse assunto, todo mundo conhece, mas é muito bom porque você acaba aprendendo, você é despertado, você é levado a ler algumas coisas, a entender algumas coisas de uma forma mais profunda, através dessa provocação que o Tiago faz. O enredo do livro como um todo parece assim, ser difícil, ele se arrasta um pouco, ele é difícil a leitura porque ele vai se arrastando contando as experiências dele de viagem. Às vezes você lê um capítulo e fala assim, nossa, mas tipo assim, não tem nada aqui, só ele falando o que ele comeu, como é que ele se sentiu, quantas palestras ele deu, não parece ter um conteúdo ali em si direcionado ao leitor. Mas o Tiago faz um fechamento desse livro que para mim assim, foi sensacional e inesperado. Eu não esperava chegar ao final desse livro, e claro que aqui tem spoiler, né? E ler isso, e ler o pastor Tiago dessa forma. E quando ele termina, a sua rota de sermões e palestras no Brasil, ele está no sul do país, e ele fica doente, ele começa a passar mal lá, ele não sabe o que é, e ele volta doente para Portugal. E aí lá em Portugal ele descobre que é uma doença tropical, ou chikungunya, ou zika, ou dengue. Ele não chegou a fazer o exame lá para de fato tratar, porque ele já tinha passado os dias ali daquela contaminação maior. Mas ele volta para sua terra doente, e nesse todo passar mal ele descobre algumas coisas, ele fala algumas coisas, e ele chega a algumas conclusões, que é a conclusão que ele aponta nesse livro, né? Um ano depois, ele fala de uma viagem para Seattle, nos Estados Unidos, e ele em Seattle, ele se vê numa situação de uma crise de ansiedade, e ele sente a presença de Deus ali, e ele termina o livro com essa experiência, narrando, contando essa experiência, mas com algumas conclusões bem interessantes. Eu vou ler apenas um trecho aqui, para mim, desse finalzinho, é um capítulo todo encerrando esse livro, encerrando essas coisas que aconteceram, mas é uma parte que eu me identifiquei bastante. Ele diz o seguinte: vou colocar a questão, já citando ele, vou colocar a questão em termos muito contrastantes. Mentiram-me quando me educaram dizendo que minha vida seria boa, desde que fosse livre
e desde que nela houvesse amor. Não me ensinaram que é geralmente em bênçãos como o amor e a liberdade que nascem as maiores maldições, que com mais ou menos consciência lançamos a nós próprios. Instruíram-me a querer ser salvo de problemas, omitindo que os maiores problemas nascem do modo descuidado como nos entregamos às soluções. Não me explicaram que o diabo se especializa em apodrecimento e não em invenção. Fizeram-me pensar que o mal é a exceção quando é a regra. O mal é a exceção. Me fizeram pensar que o mal era a exceção, né? E é interessante porque eu acredito que no meio cristão, principalmente, nós criamos muito filhos, né? As pessoas assim, eu fui criado dessa forma, a ver o mal como uma coisa que não é comum, não é cotidiana, não acontece, as pessoas não são más, e a grande verdade é essa, o mal ele é mais presente, ele é mais cotidiano, ele é mais comum do que o bem. E ele fala aqui, né, que nessa busca por liberdade, nessa busca por ser amado, foi aí que Adão e Eva se enganaram, e é aí que nós nos enganamos muitas vezes, né? E uma experiência pessoal que o Tiago traz para essa conversa que eu achei incrível, o fato que ele diz que o amor para nós nunca é suficiente, e aí nós estamos tentando nos colocar no lugar de Deus. É muito legal essa colocação que ele faz, porque ele diz que nós recebemos amor, nós somos amados o tempo todo pelas pessoas que estão ao nosso redor, mas nós não sentimos que esse amor é suficiente, nós não lidamos com esse amor como se ele fosse suficiente para nós. Nós sempre queremos mais e mais e mais, nós queremos ser mais amados, mais queridos, nós queremos ter mais atenção, porque nós estamos sempre lutando para nos colocarmos no lugar de Deus. E aí ele fala, né, existe um amor que só Deus merece receber. Deus merece ser amado por todos, Deus merece ser honrado, ser adorado por todos. E só Ele é digno disso. Mas nós nos colocamos nesse papel de deuses e nós queremos ser amados além da conta, nós queremos receber um amor do qual nós não somos dignos, não somos merecedores. E mesmo quando a gente recebe alguma dose desse amor por parte de amigos, por parte de familiares, por parte de irmãos em Cristo, nós parecemos não nos satisfazer com esse amor, com essa quantidade de amor que nós recebemos. Ela não nos é suficiente, né? Ela não acalma, não apazigua ali os nossos corações, e a gente está sempre desejando, sempre querendo mais. Gostei muito dessa leitura, assim como eu falei, é uma leitura diferente, não é uma leitura comum, não é um livro de teologia, não é um livro devocional, não é um livro biográfico, é um livro que o Tiago conta de uma experiência que ele teve e foi bem interessante. Assim, ele fala sobre as coisas que ele viveu aqui no Brasil, as companhias que ele teve, as pessoas que o receberam e os lugares por onde ele passou e as perspectivas que isso fizeram com que ele sentisse, os paralelos com relação a Portugal, essas diferenças. Mas é um livro assim, que tem lições bem pontuais, específicas de vida mesmo e que são enriquecedoras. E eu acredito que todo cristão pode sempre aprender, né? Sempre olhar mesmo para a vida uns dos outros, e a gente está crescendo, está aprendendo juntos. Então é isso. Até o próximo read. Valeu!